Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que sua face possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 27 de novembro, a lição 9, ela tem como título Rejeitando a Fonte da Vida. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 1, os versículos 5, 10 e 11. E João, capítulo 1, versículo 10, o evangelista narra da seguinte forma. Ele diz lá que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui está falando sobre Jesus deixar o trono da graça, vir salvar realmente o povo de Israel, o povo judeu, e eles não o aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas, e Deus estendeu essa salvação para os gentios, para todas as tribos e nações e demais povos que querem aceitar Jesus como Salvador. Isso teve uma resultante, assim, uma consequência bastante grande, bastante imediata, porque houve a substituição de privilégios espirituais daquele povo e a transferência de bênçãos para as demais nações, tribos, línguas, no caso, os gentios, que aceitaram e creram no Filho de Deus. Jesus foi realmente a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores judeus. E a pedra angular é a pedra fundamental de uma edificação, é a pedra mais importante que dá a base da edificação. E ela foi rejeitada assim pelo povo de Israel por não aceitarem a Cristo como Salvador e Senhor. E se esqueceram, realmente, das promessas dadas por Deus, esqueceram de olhar as Escrituras e rejeitaram a sua palavra e duvidaram do Salvador. E não é de admirar, que o apóstolo Paulo, ele tenha advertido mais uma vez o povo de Deus, quando ele já no Novo Testamento ele fala: portanto, não perca a confiança de vocês, que está lá em Hebreus 10:35, Cristo foi rejeitado por não aceitar a sua palavra, porque neste momento o povo de Deus está um pouco distante realmente de Cristo, e foi quando Paulo mencionou isto. E aqui em Números capítulo 13, versículos 23 e 33, nós vemos realmente como ocorre a rejeição. Porque Moisés, quando ele, chegando perto ali da terra prometida, ele montou ali um acampamento e ele mandou 12 espias observarem a terra prometida e fazerem relatórios para que ele pudesse avaliar a terra e quais ações que ele deveria fazer. E ele manda esses 12 espias, E Moisés, ao receber esses relatórios, ficou surpreso, porque 10 espias não confiaram realmente no Senhor Deus e as suas promessas, e eles relataram amedrontados, relacionado a esta terra, dizendo que essa terra era habitada por homens fortes, altos, e que jamais eles venceriam aquele povo. E isto foi levado junto com o povo de Israel, que acabaram se amedrontando também. Estavam tentando convencer o povo de Israel para não ir até a terra prometida. Estavam sentindo-se derrotados, incrédulos, E já por outro lado, os outros 2 espias, que foram Josué e Caleb, mais fervorosos, mais perseverantes, que também observaram
as mesmas coisas que os 10 observaram e acreditaram na palavra de Deus e eles entraram na terra prometida. E isso é a diferença que faz quando nós cremos na palavra de Deus. E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele tinha o propósito de que o homem se multiplicasse e ele formasse uma grande família de pessoas semelhantes a ele, que se relacionassem com ele e usufruíssem, desfrutassem de toda a criação. E em uma total dependência, observando seus estatutos e mandamentos, e que fosse obediente a ele. Mas por amor, ele fazia isso. Ele desejava que as pessoas, que a humanidade tivesse um relacionamento bom com ele, que as pessoas preferissem a ele, não por obrigação, mas por amor. E sendo assim, ele colocou diante do homem as opções de escolher, né? E deu o livre-arbítrio para eles escolherem. Tanto é que Adão e Eva rejeitaram o governo de Deus e escolheram viver independente de Deus e pecaram ali no Jardim do Éden. E essa natureza passou a todos os homens da terra. E entendendo essa origem do problema do homem com Deus, podemos entender porque as pessoas rejeitam a Jesus, aquele que veio pagar o pecado do homem, salvar a todos para um lugar realmente que não é mais dor, mais sofrimento. Eles preferiram rejeitar, inclusive abriram outras religiões que não estão dentro dos estatutos e mandamentos de Deus, religiões que estavam totalmente em conflito com a palavra de Deus, com filosofias vãs, tinham sua autossuficiência, seus próprios meios e esforços para tentar buscar a Deus conforme os seus interesses e vontades. E o apóstolo João, ele narra em seu livro um dos momentos mais tristes da humanidade, foi quando o Eu Sou, a fonte da vida, o Criador e mantenedor do universo, que é Cristo, onde ele saiu do seu trono da graça e habitar no meio de homens pecadores, ele é rejeitado pelo seu próprio povo, um povo, uma nação escolhida por Deus, que era o povo de Israel, que está lá em João capítulo 1, versículo 5 e versículo 10. E o apóstolo Paulo, preocupado com a rejeição do povo de Israel para com Jesus, ele exorta e adverte, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Está lá em Hebreus 10:35. Infelizmente, a luz e as trevas hoje estão se tornando cada vez mais enganadoras, né? E confusas. Há mais ambivalência, um equívoco assim, contraditório sobre o que é a verdade para o mundo. Porque as pessoas estão mais interessadas nas trevas do que na luz, pela inversão de valores. E Jesus responde a essa questão crucial quando ele diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque só as suas obras eram más, que está lá em João 3:19. E está aí o resultado, né? Porque ocorre no mundo hoje essas divergências, essa Babilônia de doutrinas realmente falsas. Aqueles que decidem, né, contra a luz em favor da escuridão, que é em contrário da verdade, onde a verdade ela dissipa toda a escuridão, onde são condenadas pelas suas próprias e más ações, porque não é um Deus que observa tudo. E o apóstolo Paulo, em João capítulo 3, ele dá um bom exemplo que fala de nascer do Espírito Santo para enxergar a luz. E ele menciona que um homem que está na escuridão espiritual, na época chamado Nicodemos, que ele era um alto membro do Sinédrio, ele foi procurar Jesus à noite
porque ele sentiu realmente que ele estava num mau momento espiritual, que ele estava conseguindo enxergar a luz, e ele queria saber sobre essa luz, e ele vai ao encontro de Jesus à noite, que está lá em João 3,2, para que os outros não reconhecessem ele. E entendeu que permanecer nas trevas, a fim de não serem arquidas as suas obras, que está lá em João 3,20, não muda o fato de que diante de Deus essas obras que elas fazem são más. E Nicodemos observou que realmente ele estava fazendo obras más. Ele queria buscar a verdade e foi em conta dessa verdade. Mas todo aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas de Deus, que diz lá em João 3,21, são pessoas que buscam essa verdade, como Nicodemos, porque eles querem dar um outro caminho, buscar essa luz que é Jesus. Se nós andamos na verdade, conforme as Sagradas Escrituras, nossa vida precisa certificar-se de que Deus é verdadeiro, né? Que está lá em João capítulo 3, versículo 33. Nós temos que observar isto e ver essa verdade dentro das Escrituras, com a atuação do Espírito Santo, para nós enxergarmos essa verdade. E foi o caso do Nicodemos, que após ele ler muito a palavra de Deus, porque eles eram especialistas em estudar toda a palavra de Deus, principalmente o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e ali ele buscou o caminho da verdade, e ele sentiu que estava trilhando que não era verdadeiro, e foi em busca da verdade e aceitou a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. A parábola do juiz iníquo, né, que não tinha temor a Deus, que fala em João 18, versículo 1 a 8, que ele desempenhava sua função no rigor de suas próprias vontades, simplesmente o tipo da confusão que pessoas fazem de luz e trevas. Esse juiz jamais pode ser uma representação de Deus, e sim das trevas dentro da corrupção humana. Se a insistência pode mover uma autoridade ímpia em atender ao pedido de uma desamparada, como aquela viúva, quanto mais você buscar o Pai Celestial, que ama seus filhos, e Ele quer atender a todos os momentos, e Ele tem pressa mente que seja feita justiça para as pessoas, como diz lá em Lucas 18:8. O problema é a obstinação e o orgulho, onde pessoas se recusam a se humilhar, a se arrepender, rejeitando a única luz que oferece a esperança, que é Cristo. Hoje quase todos começam a questionar tudo que está na Bíblia. Falam e eles determinam o que é verdade. Eles tiram realmente a essência que eles querem de observar na Bíblia. Aquilo que sobrevive ao fogo cerrado do interrogatório que eles fazem a respeito da Bíblia é aceito como um conhecimento sólido, semelhante a uma rocha, em algo em que se possa depositar a fé. Eles tentam realmente fazer um filtro das Escrituras e começam a questionar o sábado, por que foi o quarto mandamento observado, uma série de problemas sobre alimentação, onde Deus é claro nas Escrituras, e essas pessoas começam a questionar, eles querem observar o que eles acham, né? E em Números capítulo 13, versículos 23 até 33, grande era a expectativa do povo de Israel em ver a terra prometida, que deveria ser uma terra de liberdade e um lugar suficiente para todos. E ao chegar próximo de Canaã, Moisés deu ordem para as 12 espias, 12 pessoas diferentes, entre eles Caleb e Josué, e que eles fizeram relatórios a fim de capturassem todas as informações possíveis para Moisés, para levar esse povo até a terra prometida. E aqueles 12 espias subiram e espiaram a terra, que está lá em Números 13, 21. Viram uma terra com dimensões a perder de vista, cujo solo brotava riquezas,
frutas de várias espécies, verduras, e viram que naquela terra também havia fortes moradores que exibiam saúde e vigor, homens com estatura altíssima, semelhantes a Adão e Eva, um lugar assim de tirar fôlego, muito lindo, né? Porque eles já estavam acostumados, por Israel, com um recente cativeiro que eles estavam no passado, e agora eles veem aquela terra linda, maravilhosa, porém tinha essas pessoas, habitantes fortíssimos lá dentro daquela terra. E carregando um único cacho de uva sobre os ombros de dois espias, eles retornaram com seus corações assim polvorosa, com medo, descartando por completo a possibilidade de Israel ir para lá, conquistar aquela terra e morar. E dois dos espias, Caleb e Josué, a quem Moisés chamou por Josué, que está em Números 13:16, tendo as manifestações de Deus e seu cuidado constante, estavam dispostos para ir morar naquela terra. Esses dois, né, o Caleb e o Josué. E já o restante dos 10 com argumentos negativos, sendo que com 40 dias eles retornaram, já não quiseram ficar mais lá, que está lá em Números 13:25, e já retornaram ao acampamento e foram apresentar ao povo de Israel essa negatividade deles, o que eles viram lá, deixando de lado as coisas maravilhosas e as promessas que Deus havia feito. Começaram os 10 espias o seu discurso, que no início falaram bem de lá da terra, que emanava leite e mel, como eles sabiam, mas na continuação falaram coisas ruins, negativas para as demais pessoas, para não aceitarem ir para lá, e totalmente contra Deus. E um grupo de espias confiou nas promessas de Deus, e outro grupo duvidaram das palavras de Deus, ficaram com medo. E hoje é assim também, meus amigos. Deus tem a verdade nas Escrituras, e tem um grupo de pessoas que começam a pregar mal, dizer que essa religião aceita, que é isso, e não olham nas Escrituras o que são observadas aqueles que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus sabedoria, entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, porque você estará no céu. E você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços, seu amigo João Carlos Amorim.